Olá, bom dia. Hoje é dia 18 de julho de 2025, sexta-feira. Graças a Deus, o Senhor nos sustenta e nos ampara em sua graça, depois de uma noite de descanso e paz, um novo dia que Ele mesmo preparou para nós. E estamos juntos mais uma vez para a nossa devocional. E o texto da nossa devocional está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos 23 a 29. Nós faremos a leitura mais detida aqui até o verso 25, 23 a 25. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para esta fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aqui o apóstolo Paulo continua fazendo uma abordagem de forma comparativa, vamos assim dizer, com a lei. A lei e a manifestação da fé. Falamos sobre a lei e a promessa, com a primazia da promessa em relação à lei, com a promessa precedendo a lei. Agora vamos ver a questão da fé, que é esse elemento instrumental. E aí Paulo fala aqui das funções, ou de algumas funções da lei e da fé, numa espécie de cotejo ou de comparação. Ele fala sobre tutela e guarda, primeiramente. Ele diz aqui sobre a ideia de sujeição à lei. Antes que viéssemos à fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, ou seja, sujeição à lei e também a ideia de controle pela lei, porque nela nós estávamos encerrados. Então, a lei tinha essa função de tutela, de sujeição e de controle, como que encerrados debaixo da lei, sem saída. Ou nós observamos a lei ou estamos condenados, não tinha outra possibilidade. E aí, então, a manifestação da graça era a ação substitutiva pelo Cordeiro que era morto em lugar do pecador. Portanto, em relação à lei, nós estávamos como que subordinados, sujeitos a ela, aprisionados nela e por ela, não livres, não soltos, mas quase que numa situação de opressão, por exemplo, porém não era hostil, não era ruim, não era má, não era nociva. Ela era apenas o nível de exigência de Deus para que nós pudéssemos ser admitidos e aceitos em sua presença. Segundo aspecto da função da lei, além dessa tutela, era a condução e a orientação. Nós estávamos sob a lei, os seres humanos, a humanidade estava sob a lei. E Paulo diz então, verso de número 24, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Portanto, a outra função da lei é essa de orientação e condução. A palavra que foi colocada aqui, aio, não é tão comum, no nosso contexto. Ela traduz a palavra grega pedagogo,
que é uma composição de duas palavras, paidos, ou pedos, e agogos, que quer dizer aquele que conduz a criança, aquele que leva a criança. Veja bem, o pedagogo não era o mestre, não era o professor, não era o instrutor, mas o pedagogo era aquele que levava e conduzia, tinha sob a sua tutela a criança até ao mestre, aquele que daria a ela responsável pela sua formação. O pedagogo era responsável pela supervisão da conduta, mas a instrução, a orientação era de fato do mestre a quem o pedagogo levava. Então a lei era esse pedagogo, esse instrumento para nos levar e nos conduzir, como ele diz aqui, verso 24, a Cristo. Com que propósito? A fim de que fôssemos justificados pela fé. Portanto, a lei não é hostil a nós, nem a graça, nem coisa alguma. E tampouco é contrária à promessa. Ela é apenas auxiliar para nos fazer conhecer e experimentar a realidade do cumprimento da promessa. E aí, então, vemos o outro aspecto: tutela e guarda, condução e orientação, maturidade e plenitude, a fim de que fôssemos justificados por fé. E tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao ai. Antes da fé, verso 22, com fé, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, então que fé é esta? Fé em Cristo. Cristo é, de fato, o elemento que traz a nós a realidade da justiça de Deus ao nosso coração. E a fé nele é esse instrumento. Cristo, portanto, é a fonte à qual a lei nos leva, nos conduz. A lei aponta para Jesus, para o Cordeiro. E a maturidade chegando torna desnecessário quem? O pedagogo, o aio, que era a lei. Então, uma vez que nós somos maduros em Cristo, alcançamos pela fé a justificação em Cristo, para a qual a lei nos conduzia e nos apontava, nos direcionava como um aio, nós já não temos mais necessidade de estarmos sob a orientação deste aio. Em Cristo, portanto, temos a plenitude e não mais sujeição ao condutor, porque agora nós conhecemos, vivemos, convivemos com o Mestre, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele o abençoe e abençoe a todos nós, nos guarde para a sua glória, honra e louvor. Amém. Amém.